Sejam bem-vindos a mais um programa Governança em Pauta, da Comissão Especial de Governança Corporativa, Compliance e Integridade, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre o tema Descobrindo o Compliance Comportamental. A gente ouve muito falar de compliance, né? Que é aquele termo que a gente usa que diz respeito ao cumprimento de normas, padrões, expectativas, né? Mais que o compliance comportamental, né? A gente já falou sobre compliance humanizado, compliance social, mas o compliance comportamental também é importante para a gente falar. E quem vai falar sobre isso, explicar para a gente, demonstrar exemplos práticos aqui nesse programa de hoje, são o administrador Luiz Félix Freitas, que é membro da comissão especial, a Isabel Albuquerque, que é Head em Compliance Comportamental da CLU, e o Gabriel Cabral, que é especialista em Compliance Comportamental da CLU também. Sejam todos muito bem-vindos, mas eu acho que ninguém melhor do que o nosso Félix para dar essas boas-vindas para vocês. Legal. Obrigado, Érica. Tenho muita satisfação de estar aqui com a Isabel, com o Cabral, que são especialistas no assunto, trazem um recado novo, né? Posso dizer que é um recado novo, bastante interessante, e que introduz a visão do humano, da reação das pessoas, né? Do comportamento das pessoas dentro desse estudo do compliance, né? Então, ele complementa essa visão do compliance de uma forma muito interessante, né? E desvenda um pouco alguns segredos que nós tínhamos a respeito de processos que dão certo ou dão errado, às vezes fazendo procedimentos muito diferentes, porque estão levando em conta exatamente as pessoas que estão ali envolvidas, né? Vou falar pouco, vou tentar falar pouco, né? Porque as estrelas são exatamente a Isabel e o Gabriel, e eu, mais uma vez, agradeço muito a eles por estarem participando aqui desse programa. Obrigada, Félix. Bom, vamos começar, então, pelas damas. Então, Isabel, vamos começar com você. Quero ouvir sua voz. Eu tenho certeza que os nossos espectadores também estão ansiosos. Então, vamos lá. Com base na sua experiência profissional, né, de tudo que você já atuou na área de compliance, conta para a gente como é que foi a sua trajetória até chegar a esse compliance comportamental, que é o tema do nosso programa, e como a gente pode definir esse compliance comportamental, o que ele traz de novo para as empresas, para as organizações, haja vista que esse é um tema que agora está na boca de todo o mercado de trabalho, Isabel. Bom, Érica, obrigada. Luiz, muito obrigada pelo convite. Antes de mais, eu agradeço muito, né, poder participar dessa conversa e ver o interesse nesse tema tão interessante que são as ciências comportamentais, né, e como que elas podem ajudar as nossas empresas nessa busca por um ambiente mais íntegro, né, sobretudo a tornar também os nossos programas de compliance ainda mais efetivos. Então, trazendo um pouquinho do meu percurso profissional, né, antes de entrar na CLU, eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos em empresas multinacionais, né, primeiramente no departamento jurídico, depois dividindo 2 chapéus, né, jurídico e compliance, para então depois focar 100% na área do compliance. O interessante dessa experiência, né, que eu vivi no mundo corporativo privado, foi que 2 dessas empresas por onde eu passei, elas já tinham um programa de compliance bem implementado, bem robusto, né, com prêmios e selos de reconhecimento, mas na última experiência, aí já aqui em Portugal, a empresa, ela, apesar de ser uma grande empresa para os padrões portugueses, né, para a dimensão do país, ela não tinha um programa de compliance implementado nesses moldes que nós conhecemos, né. E ao longo dessa minha trajetória profissional, né, eu sempre procurei estudar o tema da corrupção nessa tentativa de encontrar uma explicação razoável, né, sobre por que esses grandes esquemas de corrupção acontecem nas organizações. Esse sempre foi um tema que me despertou muita curiosidade, e eu cheguei, sim, a acreditar, realmente, que esses grandes escândalos, eles ocorriam nas empresas em razão de um pequeno número de pessoas mal intencionadas, pessoas que tinham falta de caráter, algum transtorno de personalidade, que seriam as tais maçãs podres que a gente ouve tanto por aí. Mas aí, com o tempo, analisando um pouquinho mais de atenção, né, e profundidade esses grandes casos de corrupção, eu comecei a perceber que eles não eram resultado de um pequeno número de pessoas, né, mas sim o resultado da ação de várias pessoas,
né, de vários departamentos diferentes, de várias posições hierárquicas, né, de pessoas comuns, como nós aqui, né, que por vezes a gente acaba por tomar decisões antiéticas, né, aqui e ali, que são contra os nossos valores, os nossos princípios, e muitas vezes a gente sequer percebe que a gente está tomando essas decisões antiéticas, né? Ou então, às vezes, a gente racionaliza, né? A gente justifica, né, o que a gente fez para a gente voltar a se sentir bem com a gente. E foi aí que entrou um livro especial na minha vida, o livro Muitos, né, que foi um divisor de água na minha vida no compliance, e que esclareceu aí sim, com base em estudos científicos, em evidências, né, que esses desvios éticos cometidos por pessoas comuns, né, eles são resultado de um conjunto de fatores psicológicos, fatores contextuais, e aqui o contexto é muito relevante, e também de algumas dinâmicas que são temporais, que são muito perversas nas organizações, né, e quando a gente começa a estudar as ciências comportamentais, a gente vai entendendo que quanto menos tempo a gente tem para decidir, maiores são as chances de a gente usar o nosso piloto automático, né, e tomar a decisão assim, sem refletir adequadamente. Então, o que eu fui percebendo disso tudo? É que o grande risco nas empresas não estava nessas poucas maçãs podres, né, nos poucos do livro Muitos, mas sim aquele risco oriundo de todos nós, né, dos muitos, que em razão de alguns fatores psicológicos, dessas pressões contextuais e temporais, a gente começa a não enxergar ou então racionalizar alguns desvios. Então aí veio outra reflexão. Bom, então se a solução não está em identificar essas maçãs podres, né, essas poucas pessoas, e sim o risco está em todos nós, o que seria de solução, né? Esses programas de compliance tradicionais que a gente conhece, né, com várias regras, políticas e procedimentos? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que também não, né? Porque se a gente for pegar essas empresas que se envolvem em grandes escândalos de corrupção, elas tinham um código de conduta, elas tinham políticas, elas tinham procedimentos. Bom, então será que a gente precisa aumentar essas regras? Será que eram poucas as regras, né? E aí eu também fui vendo que não. E engraçado que, assim, da minha experiência, né, muitas vezes essa era a minha primeira e mais intuitiva reação como compliance officer. Eu via um desvio na minha companhia, né, e aí eu logo falava assim, bom, a gente tem que aumentar as regras, a gente tem que aumentar os controles, a gente tem que dar mais treinamentos. Mas, depois que eu comecei a estudar as ciências comportamentais, eu comecei a perceber, né, que muitas dessas medidas de compliance que a gente busca implementar nas organizações, acreditando realmente que são as medidas mais apropriadas, né, elas podem se revelar, né, algumas verdadeiras armadilhas comportamentais. Então, meu Deus, qual seria a solução? E aí é quando eu cheguei no compliance comportamental, né, com base nessa experiência, né, que eu vivi de alguns anos como compliance officer, né, e nos estudos das ciências comportamentais, a nossa sugestão seria de investir em programas de compliance que adotem uma abordagem mais realista, né, sobre esses aspectos psicológicos do ser humano, e que seja também mais pluralista, que ela consiga alcançar não só as maçãs podres, mas também todas aquelas várias pessoas, incluindo nós, né, eu e vocês, que, como eu já referi, a gente pode cometer desvios éticos sim, e não perceber. Então, seriam programas de compliance voltados para buscar uma real mudança de comportamento. Então, resumindo tudo isso, o que seria o compliance comportamental? Seria justamente a implementação de medidas de prevenção, de detecção, de remediação desses desvios éticos nas organizações, mas baseadas nessas evidências das ciências comportamentais sobre essa nossa realidade cognitiva e comportamental. Maravilhoso, Isabel. Enquanto você estava falando, veio à minha cabeça muitas palavras ou frases que a gente costuma escutar que vão completamente seguindo juntinho com isso que você falou. Tipo assim, não liga para isso não, é da cultura da empresa. Não, isso acontece desde sempre. Desde sempre, não tem o que a gente possa fazer. Aí entra nessa justificativa que você falou, né? Então, assim, não é algo de uma ou outra maçã podre. Às vezes está ali no ar, né? No ambiente total. E aí que entra o trabalho do head, do especialista em compliance comportamental, né? Exatamente, Érica. Agora vamos falar com o Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. É um prazer falar com você. E, Gabriel, agora vamos trazer aqui para a nossa área, né? Para a área de administração. Temos diversos administradores, diversos estudantes assistindo a gente, ouvindo a gente. Né? Para esses profissionais que começam a lidar com a ideia do compliance, você acha que eles absorveriam com tranquilidade
essa abordagem comportamental? Porque o administrador, né, profissional da administração, o estudante, ele já tende a estudar um pouco de comportamento, por ser uma ciência social na faculdade. Você acha que seria uma abordagem mais tranquila ou acha que há muita reticência ainda, Gabriel? E seja bem-vindo. Olá, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, né? Faço as minhas palavras a da Isabel. Bom, respondendo a questão, né? Antes de responder a questão, eu acho que pela própria forma que eu falar, vai ficar bem claro a resposta. Mas para responder, trazendo um pouquinho uma ideia de o que significa, né? Um pouquinho complementando o que a Isabel comentou, o que significam as ciências comportamentais aplicadas, né? Como é que elas poderiam ser resumidas em algumas ideias-chave? E são 3. Isso diz respeito à compliance comportamental, diz respeito a uma intervenção que envolva aprimorar algum processo que é percebido como burocrático, e inclusive para questões ligadas, por exemplo, a aumentar diversidade e inclusão, aumentar comportamentos pró-ambientais na organização, né? Então, é um parâmetro geral das ciências comportamentais. E são 3 grandes dimensões, né? A primeira, como já referimos um pouco, é começarmos a adotar pressupostos mais realistas sobre as pessoas que serão alvo das políticas na organização, né? Então, assim, de uma forma super resumida, né, e bem concreta, bem direta, nós tendemos, baseado em manuais tradicionais, baseados na nossa própria intuição, a imaginar que as pessoas são muito racionais, lógicas, previsíveis, que elas têm muito tempo para fazer escolhas complexas no dia a dia. Quando nós observamos evidências científicas realizadas por muitos cientistas ao longo das últimas décadas, nós percebemos o seguinte, né? Nós, de fato, nem sempre somos consistentes, nem sempre somos tão racionais quanto imaginamos, e por muitas vezes, o que é muito óbvio no dia a dia, nós não temos muito tempo para fazer reflexões complexas sobre temas complexos, né? Então, esse é um primeiro pressuposto que nós costumamos ter, e que é derrubado, né, que é atacado, que é tornado mais realista a partir de uma base baseada em ciências comportamentais. Um segundo grande pressuposto, né, esse mais específico, mais concreto. Para grande parte dos tópicos que são comuns nas organizações, treinamentos, né, comunicações internas, há um rol muito grande de evidências específicas, de pessoas que já realizaram experimentos nessa área, e já identificaram um conjunto de intervenções, estratégias e táticas, né, que vão ser muito mais efetivas, né? Então, essa é uma segunda grande dimensão. E, finalmente, a terceira dimensão, que eu acho que essa que é talvez a mais intuitiva para uma pessoa que está cursando administração, é perceber que as organizações estão cada vez mais abertas, né? Essa é uma tendência mundial que nós vamos observando, a realizar pequenos testes, pequenos experimentos, pequenos estudos experimentais, né, às vezes com um ou outro desenho, para poder antecipar, né, e tentar descobrir antecipadamente o que pode dar certo ou o que pode dar errado, seja numa campanha de marketing, seja num protótipo de um produto, né? O que isso significa na prática, né, em termos do dia a dia? Nós estamos cada vez mais, né, partindo de um mundo, né, de um mundo na organização, em que as pessoas têm uma boa ideia, né, levam essa boa ideia para um brainstorm, levam para uma reunião relevante, entendem que aquela boa ideia é uma boa ideia, já implementam em toda a organização, né, e anos depois vão pensar, olha, será que deu certo? Será que deu errado? Né? O que nós temos observado, isso é muito impulsionado por uma metodologia utilizada no meio científico, é de começarmos a utilizar pequenos testes, né, em uma escala menor, com menos pessoas, já para começar a testar aquelas ideias, né, e a partir daí, pensar em escalar e implementar as medidas que mostraram os melhores resultados nesses pequenos testes, né? Então, de uma forma resumida, se nós fôssemos resumir as ciências comportamentais em 3 grandes tópicos, né, pressupostos mais realistas, insights muito específicos que vão mudar de uma área para outra, né? Eu, compliance, tem vários insights muito particulares. E, finalmente, essa forma de fazer testes, né, que é antecipada. Ela é diferente de uma coisa ligada a uma tentativa e erro, prolongada no tempo, e se parece mais com algo como vários pré-testes, né? Vários testes antecipados para a gente testar uma ideia na prática, né, antes de implementá-la.
né? E, finalmente, respondendo a pergunta, será que um estudante de administração, administradores, vão receber facilmente ou de forma tranquila esse conhecimento? Eu penso muito que sim, né? E por quê? Porque, né, na nossa experiência, a Isabel pode precisar comentar um pouquinho mais sobre isso, nós já percebemos que o contexto atual nas organizações, especialmente no campo do compliance, é um contexto em que os profissionais são exigidos e demandados de conseguir, de fato, demonstrar, né, o quanto um determinado investimento na área, de fato, surtiu um efeito na mudança de comportamento. Né? Cada vez mais é exigido algo do tipo, olha, mas esse treinamento que você me provou que foi feito para centenas de pessoas, ele, de fato, vai ter um impacto relevante na diminuição de um risco grave de compliance que nós temos, né? Então, reparem como as perguntas, né, começam a ser menos sobre o procedimento em si e mais sobre efetividade, né? Então, acho que os estudantes, né, ao chegarem às organizações, já vão encontrar um ambiente muito mais propício para uma abordagem baseada no compliance comportamental. Gabriel, me chamou a atenção na sua fala, você utilizou palavras como predisposta, propício, né? Você acredita que o mundo corporativo de hoje já é um mundo mais propício a qualquer não, mas assim, a esses bons projetos de compliance comportamental, compliance humanizado? Você acha que isso já está intrínseco no mundo corporativo de hoje? Bom, é difícil falar sobre o mundo corporativo, né, de uma forma assim abstrata. Mas o que nós observamos, por exemplo, em revistas de referência, né, se eu abro, por exemplo, hoje lá a Harvard Business Review, que é uma revista de referência na área, que todo mundo, né, teórica, pelo menos normalmente observa, né, para saber as tendências. Lá, eu acho, sei lá, de cada 10 artigos novos, pelo menos uns 6 são sobre questões comportamentais. E muitas delas falando, olha, reparem como isso que nós sempre fizemos, na verdade, pode ser um grande risco comportamental. Então, eu penso assim, né, pelo menos a tendência, eu não sei qual é o estado atual, acho que é muito difícil falar isso, né, mas os setores são muito diferentes, mas acho que a tendência, ela é, sem dúvida nenhuma, uma tendência, né, que vai sempre ir nessa linha, uma abordagem preocupada com o comportamento, né, com questões ligadas muito sutis, muito profundas de mudança de comportamento. Perfeito. Bom, agora vamos falar com o nosso anfitrião, Luiz Félix. Félix, você acha que essa abordagem, né, comportamental, como a Isabel e o Gabriel já explicaram brilhantemente aqui para a gente, amplia ou reduz a importância do compliance tradicional, aquele compliance que a gente sempre está falando, aquele que a gente está acostumado a ver nas organizações? Como é que você vê essa diferença, né? Como é que você vê isso? Érica, eu tinha uma ideia que, na verdade, nem aumenta, ela, na verdade, complementa, e se complementa, ela amplia. Né? Mas, se eu tinha alguma dúvida a respeito disso, as colocações feitas pela Isabel e pelo Gabriel aqui revelaram para mim que isso é perfeito, a complementação é perfeita. Porque, embora eu não conhecesse o compliance comportamental, conheci com eles, né, fui aluno de um treinamento deles. Então, embora eu não conhecesse, vários aspectos que eu já tinha examinado, analisado, discutido, se encaixam hoje dentro dessa perspectiva, quer dizer, são explicados, são referenciados nessas colocações. Eu não sabia que poderia chamar de compliance comportamental, né? Não sabia que o compliance comportamental explicaria aquilo, mas eu já tinha noção de que aquilo existia. E tinha muito pouca repercussão. Eu me lembro de um curso de compliance que eu dei, em que eu fiz uma pergunta assim: por que as pessoas cumprem as normas? Por que as pessoas cumprem as leis? Né? E aí eu falei assim, mas vem cá, você tem situações em que a pessoa racionalmente descumpre a lei porque ela vai ter vantagem se descumprir a lei.
E tem vezes que você descumpre a lei sem saber que está descumprindo a lei, né? Então, essa última situação, que o pessoal deu o nome de ponto cego, né? Que você está numa situação que você não está... Você está desrespeitando alguma coisa, mas nem sabe que está desrespeitando, porque você não conhece o conjunto de normas, o conjunto de situações. Então, essas visões que sempre existiram, elas são tratadas hoje, né? São estudadas à luz desse comportamental e, sobretudo, do ser humano, né? A gente não pode falar de compliance sem falar do humano, e quando a gente traz o humano para a conversa, a gente traz um conjunto enorme de idiosincrasias, né? De complexidades, né? E isso é um fato que, evidentemente, a gente não pode desconsiderar e pensar que somos todos bonequinhos, como daquele filme lá do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, cada um é apenas uma ferramenta, cada um é apenas um instrumento, né? Então, eu acho que amplia bastante e, mais do que ampliar, enriquece e complementa, né, todo o estudo do compliance. Agora que o Félix já falou um pouquinho sobre essa complementação, né, entre compliance comportamental e compliance tradicional, eu pergunto para a Isabel. Isabel, quais são as vantagens, né, entre um e outro, as vantagens do compliance comportamental sobre o compliance tradicional, para os nossos espectadores poderem perceber a grandeza, né, desse projeto? Obrigada, Érica, pela pergunta. E realmente, assim, a adoção dessa base teórica, né, e das ferramentas fornecidas pelas ciências comportamentais na implementação dos programas de compliance, anticorrupção, e não só, né, às vezes a gente pode utilizar essas ferramentas quando a gente está começando a implementação, mas também ao longo quando um programa já está implementado. Tá? A gente tem dois... Eu fico em Portugal, né, mas, enfim, trabalhei muitos anos no Brasil e a gente tem... eu vivi, né, na prática, duas realidades muito diferentes, né? No Brasil, onde a gente eu já trabalhei em empresas que tinham os programas implementados, e aí eu acredito, sim, que ciências comportamentais podem colaborar, e agora eu vivo em Portugal, um momento em que a gente teve agora recentemente no final do ano, né, uma lei que exige a implementação de programas de compliance aqui no país. Então, as empresas estão meio que correndo para compreender um pouco mais do tema, e eu acredito também que as empresas portuguesas, se elas já do início da implementação de seus programas de compliance já puderem, né, já abrirem os olhos para a importância das ciências comportamentais, acho que elas já podem sair aí num ponto de partida mais à frente do que as empresas brasileiras partiram lá atrás, né? Bom, e aí, passando para essas vantagens, de fato, eu vejo algumas vantagens, sim. Vai começar mais efetividade das medidas que são implementadas, né, das medidas de compliance, uma vez que as medidas elas vão levar em consideração esses fatores importantes, né, como as questões psicológicas dos seres humanos e sobretudo, a influência, como eu mencionei, né, tanto do contexto quanto do tempo nas tomadas de decisão. É muito importante, quando a gente vai criar uma medida de compliance, que a gente leve isso em consideração. Uma vez a gente levando, a gente tem uma medida bem mais efetiva. Uma outra vantagem que eu vejo também é a gente consegue ter uma avaliação mais rigorosa, né, da eficácia e da eficiência dessas medidas, né, normalmente a gente atuava, né, os compliance officers costumam atuar muito, e eu me coloco nesse lugar, né, muito na tentativa e erro, né, isso é muito comum a gente fazer nas empresas, que é algo mais demorado, mais arriscado e menos eficaz. Quando a gente aplica as ciências comportamentais, a gente age de uma maneira bem mais eficiente nesse sentido. Uma outra questão também que eu vejo é a capacidade de uma demonstração bem mais objetiva do impacto das medidas no comportamento, né? O comportamento é o foco do compliance comportamental, então a gente, em regra, né, a gente consegue tenta medir antes como é que está esse comportamento, depois a gente faz uma comparação com como é que está o comportamento depois da implementação da medida, então a gente tem uma capacidade de demonstrar de forma mais objetiva esses impactos. A redução de custos comportamentais, né, quantas vezes eu vivi a implementação de uma medida que interferia diretamente na motivação, no bem-estar do destinatário, né? Ou seja,
as pessoas viam o compliance como, ela vem mais uma regra, mais uma burocracia, então isso afeta, né, o dia a dia daquele profissional, o bem-estar daquele profissional. E quando a gente tem em mente essas questões das ciências comportamentais, esses conhecimentos das ciências comportamentais, a gente consegue reduzir esse impacto, né? Então, a gente acaba reduzindo os custos comportamentais, né, desses mecanismos de controle que a gente cria. E, por fim, mas acho que não menos importante, né, e aí já falando a língua, né, talvez da liderança da companhia, a redução de custo econômico também, né, nas medidas de compliance, porque, como o Gabriel comentou um pouquinho também, muitas vezes a gente testa antes, né, em um número reduzido, né, numa escala reduzida, para depois aí sim ampliar para toda a companhia. Então, eventualmente, a gente pensa num sistema de controle que vai ser maravilhoso, a gente acredita que vai ser maravilhoso, a gente implementa aquilo sem antes entender se aquilo de fato vai fazer sentido ou não, ou se vai funcionar ou não, mas quando a gente viu, a gente já gastou, já fez aquele investimento todo, já gastou aquilo tudo. E quando a gente tem esse conhecimento das ciências comportamentais, a gente evita esses custos desnecessários, né? E aí eu deixo aqui um espaço para o Gabi, de repente, complementar com alguns exemplos, né, do que eu mencionei aqui. Bom, então, como exemplos específicos, né, um que nós podemos citar, que é inclusive um exemplo real, é a implementação, né, de ciências comportamentais em um código de conduta ética da Novartis, né? O que nós podemos destacar dessa experiência real, né, que ocorreu, inclusive, super recente? Então, o que eles fizeram? Um primeiro ponto, né, que é uma coisa que pode parecer um tanto quanto banal ou óbvia, mas que faz uma enorme diferença em termos de motivação dos destinatários. Primeiro, eles buscaram entender com as pessoas, né, o que elas entendiam como risco. E esse código de conduta refletia, né, não apenas o que poderia ser algo, né, imposto da instituição, mas algo que os próprios colaboradores percebiam como desafios. Né? Portanto, se tornava algo útil, né, prático, acessível e, o mais importante, criado de forma autônoma. Né? As pessoas sentiam que aquele código não era algo imposto a elas, mas algo que elas próprias ajudaram a criar e que reflete os desafios delas no dia a dia. Complementando a resposta sobre mais exemplos, né, na parte de aplicação das ciências comportamentais, podemos citar os nudges, né, que talvez seja a ferramenta mais típica e mais comumente associada, né, entre a aplicação de ciências comportamentais para mudar comportamentos. Então, um pouquinho sobre os nudges. Primeiro que eles surgem, é uma ideia relativamente antiga, né, surge de um livro de 2008, que foi um livro paradigmático, né, e muito comentado à época, e hoje em dia ainda é conhecido como uma ferramenta muito típica, muito particular do tópico que nós estamos tratando. Né? O que são os nudges? Os nudges são um empurrãozinho. Né? Até aqui, por enquanto, nada muito esclarecedor. Mas quando nós pensamos nele, né, em comparação com outras medidas, fica mais claro. Né? Então, vamos lá. Primeiro, quais são as medidas típicas se nós partirmos daquele pressuposto que nós já vimos que não é tão realista, de que as pessoas são racionais, consistentes, lógicas, e têm tempo ilimitado, né, e energia mental ilimitada para resolver problemas. O mais imediato é nós pensarmos em duas coisas. Primeiro é em fiscalizar, punir e ameaçar, né, o que nós vemos tipicamente num programa de compliance tradicional, né, via de regra, a ideia é um pouco essa. Ou, por outro lado, nós vamos dar mais informações para as pessoas. Esses são treinamentos longos, né? Aquelas coisas como, você clica aqui que você leu todo o código e sabe ele de trás para frente. Né? Isso também não é realista. E só para explicar a lógica, né, a lógica é a seguinte: se as pessoas são racionais e têm atenção ilimitada, elas vão ser consistentes em termos a resposta a uma ameaça. Quanto mais ameaçado, menos vantajoso é o comportamento desonesto, logo, menos pessoas vão agir de forma desonesta. Só que isso, como nós vimos, nem sempre é muito realista. Uma política baseada nesses pressupostos tem enormes chances de não ter o resultado esperado. Por outro lado, dar mais informações. Qual é o problema? O problema é que, justamente, é que as pessoas, muitas vezes, não têm tempo e, de forma mais específica, não conseguem assimilar grandes quantidades de informação. E é para esses contextos que nós podemos pensar em nudges. O que são os nudges? Não é nem fiscalizar,
nem dar informação. Seria algo mais próximo, como aproveitar o nosso conhecimento, né, sobre a importância de fatores contextuais muito específicos, assim como dos fatores cognitivos das pessoas, para pensar em soluções que vão atender a um contexto específico. Para trazer um exemplo bem claro sobre compliance, nós temos muitas evidências de que as pessoas, por vezes, cometem desvios éticos porque elas têm uma falsa percepção de anonimato. Ou seja, eu faço uma coisa aqui na minha casa, no meu computador em home office, porque eu tenho uma falsa impressão de que tem ninguém vendo o que eu estou fazendo. E muitas vezes o simples fato de você chamar a atenção de uma forma sutil, né, que não leva a pessoa ao mal-estar, ou que ela não se sinta controlada, de que outras pessoas podem ver o que ela está fazendo, né, isso em alguns contextos significa colocar uma luz mais forte, em outros contextos significa colocar a cadeira em um local diferenciado. Né? Uma coisa que parece boba, né, e que não deveria fazer a menor diferença. Mas justamente por atentar a fatores contextuais e cognitivos, né, pode ser uma solução muito pouco custosa, muito sutil, que não vai afetar, né, a satisfação do destinatário, mas com efeitos positivos. Muito bom. Eu gosto desses exemplos práticos que traz assim diretamente para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia. Então, Félix, vamos falar um pouquinho sobre qual a medida, né, de um compliance efetivo, né, que pode ser uma inspiração para todos. Esses exemplos práticos trazem para a nossa realidade. Mas como o compliance efetivo, né, aquele que deve servir de inspiração, como seria isso? Quais seriam os principais resultados dentro das organizações para cada um dos indivíduos das organizações? Érica, eu vou responder muito na linha do que o Gabriel colocou agora. Né? Até enquanto ele estava falando, me veio a imagem, né, daquele recado, né? Sorria, você está sendo filmado. Né? Que é uma forma educada e gentil, né, de dizer, olha, você está sendo... Vê lá a besteira que tu vai fazer, que está sendo filmado. Né? Mas, na minha visão, existem dois vetores que nem sempre são harmoniosos. Né? São os vetores da responsabilidade individual e da atribuição institucional. Né? E eu digo que não são harmoniosos, porque nem sempre harmoniosos, porque o excesso de um pode acabar inibindo o outro. E dentro desse contexto, eu estou querendo dizer que um excesso de rigor, um excesso de normas de uma determinada empresa, ela pode fazer reduzir a responsabilidade individual, o pensar ético, porque ele é como se fosse assim, olha, já está tudo dito como é que eu tenho que fazer. E muitas vezes isso aqui não está dito que eu não posso fazer. Bom, então se ele detalhou tudo e deixou esse buraquinho aqui aberto, então eu posso me valer disso. Então, essa ideia do compliance efetivo, do compliance ideal que você colocou, eu acho que vem muito do desenvolvimento desse pensar ético, e do pensar ético dentro de uma sociedade. Né? E dar informação, até pegando o que o Gabriel falou, não é dar informação excessiva, mas dar todas as condições para que um trabalho seja feito. Eu fui gerente de compliance há algum tempo, e quando eu cheguei lá, tinha muita coisa assim, olha, determinado relatório foi entregue na data correta, determinado serviço foi feito. Eu falei, pô, mas a gente só está perguntando ao final se esse negócio está feito. A gente tem que perguntar no início, dizendo o seguinte, vem cá, você vai ter condições de fazer? Porque o cara fala assim, como é que você vai me perguntar se eu fiz? Os funcionários foram demitidos, eu agora estou com um cara que não está treinado, teve um volume crescente de serviço aqui. Então, ele já sabia, há 3 meses, há 4 meses, ele já sabia que não ia fazer aquilo. Né? E o compliance, vamos dizer assim, mais tradicional, que é o compliance cara crachá, né? Ele vai perguntar no final, vem cá, você fez? Não fiz, agora você vai ser punido, ou
sei lá o que vai acontecer, né? Então, o compliance passa também por isso. Vem cá, eu vou ter condições de fazer, né? Eu vou ter condições de adaptar, ou de cumprir lá a norma que tiver estabelecida. E aí eu gosto muito de dar um exemplo. Eu gosto muito de esportes, né? Então eu gosto sempre de dar um exemplo que compara aí, dentro dessa visão do compliance, compara o futebol, que todo mundo conhece, com o curling, que pouca gente conhece, mas, ou pelo menos pouca gente conhece com esse nome, mas muita gente conhece como o esporte da vassourinha, né? Fala em vassourinha, o pessoal já sabe mais o que é. Olha, no futebol, você tem um juiz, tem bandeirinha, tem auxiliar, quarto árbitro, VAR, né? E todo jogo tem discussão. Todo jogo tem discussão. No curling, não tem juiz. Não tem juiz. Os próprios jogadores decidem qual foi o resultado daquela jogada. Se algum jogador faz alguma coisa errada, faz alguma coisa que a regra do jogo não permite, o jogador se acusa. Ele próprio se acusa. Olha, eu fiz besteira aqui, fiz errado e tal. Só existe juiz na hora de decidir, olha, tem duas pedras aqui, a gente não sabe qual é que está mais perto, qual que está mais longe, e aí entra o juiz, um tipo de um compasso que vai lá medir quem está mais perto e quem está mais longe. Mas é uma mediação quando os próprios jogadores não conseguem decidir. Então, eu acho que o compliance efetivo, o compliance ideal, está no jogo de curling. Entendeu? É o exemplo para a gente do compliance ideal, onde a gente tenha o conhecimento das regras, o conhecimento do papel de cada um, mas uma responsabilidade própria, uma responsabilidade individual, né? Quer dizer, quem sabe se a gente fizer um jogo de futebol sem juiz, o que vai acontecer, né? Será que, bom, todos nós, quando jogávamos pelada na rua, tal, não tinha juiz, né? E o jogo transcorria, quer dizer, não é essencial que tenha um juiz. E todo mundo reclama, e às vezes reclama absurdos, né? O cara faz uma falta lá que praticamente matou o outro, e aí vira para o juiz. Eu não fiz nada, né? Então é uma completa irresponsabilidade do cara a partir do momento que ele sabe que tem alguém ali para julgar, né? E ele tenta enganar aquele que vai julgar. Toda a ação é feita no sentido de enganar o juiz. Então, eu acho que essa é a visão que a gente deve abandonar, né? E deve caminhar por um sentido dessa responsabilidade ética. Ou seja, eu não vejo o compliance como um fim em si mesmo, né? O compliance ele é bom quando ele aparece pouco, né? Na medida em que as pessoas ganham essa responsabilidade, esse pensar ético, essa visão de viver em sociedade, né? Que aí, puxando um pouco a brasa lá para o compliance social, né? E como eu falei no início, todas essas coisas se integram, né? Como você vê, a gente pode falar isso dentro de uma empresa ou pode falar isso dentro de uma sociedade, né? Pode falar de regras, de normativos da empresa e pode falar das leis que existem, né? Então, eu acho que esse é o modelo efetivo de compliance que a gente deve buscar. Muito bom. Gente, o papo está excelente, mas o nosso tempo está fechando, está finalizando. Queria que vocês se despedissem, né, de todo mundo que está nos assistindo, né, seja através da TV CRARJ, CRARJ Play, do canal do YouTube, no nosso podcast, né? Eu queria que vocês se despedissem e dando uma diquinha. Eu assisti isso tudo, adorei essa ideia do compliance comportamental. Qual deve ser o primeiro passo, o primeirinho, aquele ali, de botar o primeiro pé no degrau para implementar isso na minha organização? Então, com essa perguntinha, eu queria que vocês se despedissem de todo mundo que está nos vendo. Começo pela nossa Isabel Albuquerque. Isabel. Érica e Luiz, obrigada novamente aqui foi uma delícia conversar com vocês.
Bom, então, trazendo aqui essa diquinha, eu traria para o mais perto possível do compliance officer as pessoas, os colaboradores, assim. E aí o Luiz trouxe um exemplo de futebol. Assim, lembrei agora de uma coisa que aconteceu essa semana na minha casa, tá? Então a gente pode aplicar as ciências comportamentais, inclusive dentro de casa. Eu acho que, enfim, acho que é interessante dividir com vocês, né? A gente tem aqui está começando a criar uma regra, enfim, tenho um casalzinho, um de 12 e uma de 9, regras para uso de celular e de, enfim, tablets, essas coisas todas. E meu marido falou, bom, agora vocês vão chegar em casa, vocês vão ter X minutos para olhar o celular, X minutos para... Eu falei, não, vamos fazer diferente, senta aqui vocês dois, e vamos juntos construir essa regra, né? Vamos co-criar essa regra. E aí, quando a gente traz as pessoas que vão ser afetadas por essas regras, a construir essas regras conosco, a possibilidade dessas pessoas, né? E aí, no caso, a gente levando para a realidade das empresas, dos colaboradores, cumprirem e nos apoiarem, né, porque eles vão se sentir donos da construção, né, parte da construção daquela regra, então a possibilidade deles falar assim, bom, eu construí isso daqui, né, então eu vou cumprir, é muito maior, né, o Gabriel mencionou o caso da Novartis, né, e eles fizeram isso na criação desse código, né, um grande case interessante dessa cocriação, né, de trazer muitos colaboradores para ajudar na construção do código. Então, aqui nós fizemos isso e tem dado certo. Então, eu acho que essa é uma dica que eu trago, eu acho que bem prática para quem está nos ouvindo. E, novamente, muito obrigada, agradeço muito pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Isabel. Gabriel, com você. Bom, seguindo um pouquinho a linha, né, eu vou dar uma dica que não é tão prática, é geral, mas acho que ela acaba virando prática durante a prática, que é simplesmente tentar, de fato, pensar num programa centrado em pessoas, né? O que significa isso na prática? É você, de fato, começar a exercer aquele olhar comportamental. Um exemplo bem geral, né, mas que pode se aplicar muito eu percebo um desvio ético. A minha primeira intuição, minha vontade inicial nossa, se trata de uma pessoa desonesta, uma pessoa mau caráter. Né? É tentar superar essa intuição imediata e tentar observar o que levou aquela pessoa a cometer aquele desvio, né? E tentar olhar com base nos contextos, né? O que ela teve que fazer antes, né? O que ela pensa sobre os outros e várias outras, né, questões comportamentais. E só um último ponto, só para não deixar passar em branco, né? E também que, assim, quando a gente começa a estudar essa parte, né, de comportamento, é muito comum nós pensarmos, né, em nudges como a solução para tudo, né, a panaceia do universo, né? Então, quer dizer que agora vai ser tudo nudge para todo lado, eu vou resolver todos os problemas do mundo com nudges, né? E tem que ter muito cuidado com isso, né? Por duas razões, né? Primeiro que os nudges, eles são muito contextualizados. Então, por exemplo, nós temos um estudo feito na Holanda. Isso não significa, né, que isso vai funcionar no Brasil da mesma forma, né? E segundo que os nudges por si só, pela sua característica, não podemos esperar deles resultados muito significativos, né, ou que vão mudar completamente o comportamento, né, alvo, né? Nós podemos pensar uma mudança de 25%, seria uma coisa muito promissora, né, 15%. Então, os nudges, eles não são uma solução, uma panaceia. Eles são, de fato, mais uma ferramenta à disposição dos tomadores de decisão, né, para promover a mudança de comportamento para um lado positivo. Obrigada, Gabriel. Félix? Bom, a minha dica é muito simples, né? É apenas a todos que estão nos ouvindo, que gostaram do tema e que querem saber mais e querem implementar alguma coisa, peçam bis, né? Escrevam para o CRA, RJ. Né? Nós temos um e-mail que é o congov, né, de Comissão de Governança, congov.crarj@gmail.com. Então, escrevam para lá, peçam bis, que aí a gente conversa mais sobre isso e dá mais dicas e traz mais luz a respeito desse assunto. Grande abraço a todos, muito obrigado a Isabel, ao Gabriel, a Érica, a Thaís, que está nos bastidores, né, pela produção desse programa.
Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada, Isabel. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Eu aguardo você no próximo Governança em Pauta. Até lá. Tchau, tchau.